Hoje é dia 4 de julho do ano 2019. É uma quinta-feira. Passamos um pouquinho das 18 horas. É hora quando celebramos saúde através dessas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Para quem está começando a seguir as nossas jornadas, vou me apresentar mais uma vez. Eu tenho uma clínica médica dos transtornos musculoesqueléticos, que atende doentes dos transtornos musculoesqueléticos. Doença dos ossos, vasos, nervos, tendões, músculos e articulações, né? Cujo acento principal dessas doenças é a dor e a incapacidade física, que são, em geral, progressivas. A dor pode se manifestar em qualquer região da economia humana. Dor de cabeça, pode ser até do tipo enxaqueca. Dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, punhos ou mãos. Dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, cansaço, queimação, peso nas pernas, dificuldade à marcha, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Esses pacientes sofredores de transtorno musculoesquelético, eles são eternos buscadores de alívio. São eternos buscadores de alívio. Excluindo doenças graves do sistema musculoesquelético, como, por exemplo, a própria paralisia infantil, a poliomielite, doenças genéticas hereditárias e doenças musculares, miopatias, doenças neuromusculares, como a esclerose lateral amiotrófica, que são doenças graves que afetam o sistema musculoesquelético. Excluindo doenças graves, a grande maioria das doenças musculoesqueléticas são adquiridas durante a nossa vida. Eu diria que o maior vilão das nossas doenças musculoesqueléticas é a própria força da gravidade, que nos empurra para baixo, que nos esmaga todos os dias, que nos comprime todos os dias. Por isso, durante nossa vida, nós vamos perdendo altura, né? E o grande vilão das doenças musculoesqueléticas adquiridas se chama deformidades. Então, há uma deformidade do eixo da coluna, principalmente. Há uma deformidade do alinhamento das pernas, né? Então, a força da gravidade atua mais sobre coluna vertebral, quadris, joelhos, tornozelos e pés. Por quê? Porque são as articulações e os sistemas que suportam nossa carga, nosso próprio peso. Já o problema de ombros, braços, punhos, mãos, não suportam tanto carga, entende? Então, acontecem menos, entende? Mas o maior de todos os problemas do sistema musculoesquelético, eu diria que é da coluna. Depois vem joelhos, depois vem quadris, entende? Mas são problemas adquiridos por mau uso que fazem do seu próprio sistema musculoesquelético, entende? Maltratando o sistema musculoesquelético com excesso de peso, obesidade, com imobilismo, insuficiência muscular, com impactos no trabalho, no esporte, no lazer, entenderam? Com microtraumas diários, que nós vamos somando. O efeito é cumulativo, vão piorando. E a maior parte dos pacientes que eu atendo são doentes crônicos, de longa duração, que sofrem há meses, anos ou décadas. Entendeu? Então, são doentes que já passaram por inúmeros tratamentos médicos, né? Porque se há doença ou doente, a presença médica é obrigatória. Entendeu? A presença médica é obrigatória. Mas esses doentes crônicos, eles são bastante decepcionados com ciência médica.
Porque na busca de alívio dos seus males, ou na busca de melhora das dores, ou da própria capacidade física, a medicina ainda é muito devedora a eles, entende? Então a ciência médica, como eu repito também, é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas, entendeu? Além do que, ciência médica no Brasil tem que ser comprada, entende? E ela é muito cara para a maior parte da população que dela mais necessita, que são as pessoas mais humildes, que se alimentam mal, que trabalham em trabalhos pesados, em posturas inadequadas, entende? Nós atendemos pacientes, às vezes, que carregam sacos de cimento, 50 quilos, ou que carregam sacas de café, 60 quilos, todo dia. Entenderam? Onde vão parar essas colunas, esses quadris, esses joelhos? Entenderam? Então, a própria força da gravidade, o mau uso que se faz do esqueleto, vai deformando o nosso esqueleto. Entenderam? Vai causando várias deformidades. Essas deformidades são assimetrias do tronco, né? Então, causam desvios do eixo, que pode ser uma escoliose, né? Aquele desvio em S da coluna, ou pode ser um dorso curvo, né? Um dorso curvo, mais conhecido vulgarmente como corcunda, e vícios outros posturais, que dão desnível dos ombros, né? Nas mulheres, desnível das mamas, desnível da bacia, né? E também desnivela as pernas. As pernas assim têm um encurtamento virtual aparente. Uma perna parece mais curta que a outra, quando na verdade são iguais. É que a bacia, né, basculando, entortando, sobe uma perna e desce a outra. Então, às vezes, há uma assimetria também das pernas. E tudo isso causa uma grande perda de equilíbrio. Entende? Por isso que as pessoas com transtornos musculoesqueléticos, além de todo esse sofrimento, ainda eles são vulneráveis a quedas frequentes, que podem causar fraturas, entende? E frequentemente causam, entende? Fratura de quadril, fratura do fêmur, fratura de bacia, entenderam? Então, essa incapacidade física pode começar apenas com uma perda de equilíbrio. E tem mais, mexe com o labirinto, né? No labirintose ou labirintite, vertigem, né? E vai daí, entende? E uma multidão de outros sintomas, né? Além da dor de cabeça, da enxaqueca, nós também repetimos esses sintomas às vezes, dormências, formigamentos, câimbras, distúrbios visuais, glaucoma, zumbido no ouvido, surdez unibilateral, pontadas no peito simulando problema cardíaco, entenderam? Até falta de ar, entende? Nos homens pode causar impotência, enfim, uma série de sintomas, uma multidão deles, podem decorrer de transtornos musculoesqueléticos. E nós temos aqui sempre a ousadia de dizer que até o Alzheimer pode ter um fator muito complicador, que é um problema da coluna cervical, da artrose cervical exagerada, que limita o fluxo da irrigação cerebral, né? Nós temos duas artérias super importantes, chamadas artérias vertebrais, que passam no buraco nas vértebras cervicais acho que de C1 a C6, ou de C7 a C2, que passam no buraco das vértebras cervicais, e que por causa de muita artrose, essa artrose vai estreitando essas artérias e diminui o fluxo de oxigênio para o cérebro. As nossas células nervosas não podem ficar sem oxigênio, nem 2, 3 minutos, e nem sem glicose. Entenderam? São privadas desse fluxo vital para a sua saúde, para a sua vitalidade. Entenderam? E como os tais pacientes, né? Eles não encontram, às vezes, alívio nos tratamentos tradicionais, eles buscam alívio em tratamentos alternativos ou complementares. Tratamentos esses que, às vezes, são até consagrados pela própria ciência médica, e outros que não são consagrados pela ciência médica, e a ciência médica vê até outros tratamentos com maus olhos, entenderam?
O fato é que, está doente, o médico tem que estar presente. Se você vai fazer um tratamento alternativo ou não, com o aval do seu médico, tudo bem. Se você resolver fazer um tratamento alternativo sem aval do seu médico, a responsabilidade é totalmente sua. Entenderam? Você pode se sair bem nessa escolha, mas você pode se sair muito mal. Entenderam? Pode se sair muito mal. Entenderam? Então, assim, eu já percebi, depois de atender perto de 50 mil, eu vou repetir, depois de atender perto de 50 mil doentes crônicos de transtornos musculoesqueléticos, exatamente 50 mil em 40 anos de medicina, entendeu? Eu posso dizer com muita propriedade que eu entendo de muitos tratamentos alternativos que os meus doentes me ensinaram, entende? E por conta disso, eu posso dizer até que fui buscar conhecimentos religiosos por conta dos meus próprios doentes, que buscam também cura na religião. Entendeu? Então, vejam vocês, a primeira coisa que eu descobri é que a consulta desses pacientes não pode demorar menos que 1 hora. Ou 60 minutos, como queiram. Entenderam? Porque eu quero que eles me contem a história dessa doença com minúcia, minuciosamente, desde o dia que apareceu. E todos os recursos que eles buscaram para aliviar esse problema, quaisquer que foram eles, até o momento da minha consulta, daquele momento que eles estão presentes na minha sala. E, em geral, esses pacientes já chegam com uma porção de exames, de imagem, vários tipos de radiografia, tomografia computadorizada, densitometria, ultrassom, ressonância magnética e até um exame ultramoderno que existe agora chamado EOS, que é um exame panorâmico da coluna, por exemplo. Então, vejam vocês, eu marco consulta na minha clínica de hora em hora. Fico ouvindo todas essas histórias, entende? E, na minha sala de consultório, é muito comum bengalas, muletas, andadores e cadeira de rodas. Entende? É muito frequente isso. É muito frequente. Entendeu? Então, por conta disso, né, eu me fiz um entendido. Eu fui buscar, né, conhecimento em vários tratamentos alternativos. De tanto que foi repetido isso na minha cabeça. Entendeu? Então, eu vou citar aqui uma lista do que os meus doentes fazem, o que me ensinaram. Entende? Então, vejam vocês. Tratamento ou curas pela ciência médica. Comprimidos, cápsulas, injeções, cirurgias. Tratamento ou curas pelo poder mental, pela energia mental. Entende? Especialmente para doenças que têm um forte componente psicossomático. Tá? Depois, existem as tais curas religiosas. Vejam bem. Sempre me pergunto também sobre as curas religiosas, os pacientes sempre me dizem, uns brigam com Deus, fazem orações, outros pedem muito religiosamente, são muito religiosos, né? E dizem, mas eu não consigo, Deus não me escuta. Tudo isso, queridos, eu todo dia. Esse é o desfile da minha clínica, entenderam? Entenderam? Muito bem. Depois tem aqueles que vão à homeopatia, tem outros que vão pelos florais de Bach, tem outros que vão pela acupuntura. Né? A acupuntura, hoje, é consagrada pela ciência médica. Mas há 30, 40 anos atrás não era, não. Era proibido falar em acupuntura na Escola Paulista de Medicina, na gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde eu me formei médico. Entendeu? Mas hoje, na Escola Paulista, forma médicos acupunturistas. Entendeu? Depois tem a fitoterapias, que são as terapias pelo poder das plantas, dos vegetais. Né? Depois eles fazem medicina chinesa, medicina oriental. Depois, medicina vibracional. Medicina das energias. Hoje, muitos tratamentos, muitas terapias utilizam medicina vibracional. A radioterapia é um exemplo. A termoterapia pelo calor. Entende? Ultrassom, ondas curtas que eu utilizo. É medicina vibracional.
Entendeu? Depois tem a medicina placebo, né? Para quem não sabe, o placebo é uma medicina feita pela confiança no médico. O médico pode dar um comprimido ao doente de farinha ou de açúcar e dizer ao doente, isso vai curar a sua doença. Se ele perceber que o doente tem um componente emocional terrível em cima das doenças, isso pode ajudar a cura pelo placebo. Depois nós temos uma cura chamada cura quântica, né? Isso é difícil de explicar. Enfim, a cura quântica é um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Entenderam? Mas eu vou parar por aqui, senão eu vou demorar 3 dias para falar sobre cura quântica. Mas eles fazem também isso. Depois tem uma cura por ação dos cristais, tá? Depois eles fazem cura através das águas do mar, chamada talassoterapia. Depois fazem cura através dos raios solares, helioterapia. Cura através do oxigênio, oxigenoterapia. E também, alguns têm a felicidade, a ventura, o privilégio de ter uma cura espontânea. Entendeu? É uma cura sem explicação, né? O doente não se curou com nenhum tratamento de cura. E, de repente, cura sozinho. É cura espontânea. Isso existe. Entende? E, finalmente, tem uma cura pela medicina espiritual, que dá nome ao meu programa, às minhas jornadas. Entenderam? Muito bem. Todo mundo me pergunta, por que esse nome no teu programa? Por que cura pela medicina espiritual? Bem, vejam vocês. Eu busquei explicação sobre o espiritual na ciência médica, mas não encontrei. Não encontrei. Então falei, talvez nas religiões me expliquem o que é o espiritual, né? O que é a cura espiritual? Vejam bem, eu quero distinguir antes. Cura espiritual é cura pelo poder de Deus. Cura pela doutrina espírita é uma cura religiosa, pela doutrina espírita, que é diferente. Entendeu? Então, vejam vocês. A cura espiritual, buscando pela religião, eu tentei umas respostas sobre o espiritual. Mas, olha, eu tenho que dizer a vocês, se tem tantas religiões, é porque nenhuma convence muito de quem é Deus, né? Busquei resposta até na teologia, que é a ciência de Deus, entenderam? É difícil, entende? É difícil. Então, eu busquei nas religiões. Aí descobri uma coisa super importante, ou seja, que religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Entende? Então, veja você, de vários autores, eu não sou autor de tudo isso, mas eu vou dar a vocês uma diferença entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Isso é importante também para a tua saúde. Religião são centenas, espiritualidade é apenas uma. Religião são para os que dormem, espiritualidade é para os despertos. Religião é para aqueles que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para aqueles que prestam atenção na sua voz interior. A religião são regras dogmáticas. A espiritualidade é raciocínio e questionamento. Religião ameaça, amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. Religião fala de pecado e culpa. A espiritualidade diz, aprenda com seus erros. A religião reprime tudo e te faz falso. A espiritualidade transcende tudo e te faz verdadeiro. A religião não é Deus. A espiritualidade é Deus. A religião não indaga nem questiona. A espiritualidade questiona tudo. A religião é uma construção humana. É uma organização com regras. São empresas. A espiritualidade é divina, sem regras. A religião divide. Já visto tantas religiões que uma fala mal da outra. A espiritualidade não, ela agrega. A religião tenta te convencer para que acredites. A espiritualidade abre tua consciência no crer para ver.
A religião segue os preceitos de um livro sagrado. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta no medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no pensamento. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com fazer e ter. A espiritualidade se ocupa com ser. A religião alimenta o ego. A espiritualidade alimenta o teu eu divino. A religião precisa de dízimos, ofertas e contribuições. Elas são empresas. A espiritualidade é de graça, pela graça de Deus. A religião são vozes, cânticos, músicas, batuques. A espiritualidade é silêncio, isolamento. A religião é adoração. A espiritualidade é meditação. A religião promete glória e paraíso. A espiritualidade nos faz viver agora, na glória e no paraíso. A religião exalta o passado e o futuro. A espiritualidade exalta o presente. A religião enclausura o nosso pensamento. A espiritualidade liberta a nossa consciência. A religião tenta nos fazer crer na vida eterna. A espiritualidade te faz consciente da vida eterna. A religião promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus dentro de você, já nesta vida. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, não. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Entenderam? Então, gente, esse é o primeiro passo para vocês entenderem o que é medicina espiritual. Entende? E na medicina espiritual, ela reconhece a ciência, mas a ciência não reconhece o espírito. Ainda se busca a conciliação entre a ciência, a mente e o espírito. Mas a ciência está muito longe de reconhecer o espírito, ainda mais o ser espiritual que nós somos. Entendeu? Por isso a medicina perde muito na cura de doenças. Entendeu? Então eu vou terminar dizendo assim: a ciência é terapia. O poder da mente é terapia. A religião é terapia. A espiritualidade é cura. Muito obrigado por toda essa atenção. Se quiserem conhecer meu consultório como médico, eu tenho uma clínica médica dos transtornos músculo-esqueléticos, dor e incapacidade física. Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. As minhas palestras estão no YouTube, tá? E pode, às vezes, também ser vista no Facebook. Tá? Elas todas estão lá. Entende? Muito do que eu digo é de pensamento próprio, é de raciocínio próprio. E muita coisa que eu digo, que das minhas jornadas, é de leitura de autores importantes, famosos. Aqui eu cito sempre Albert Einstein, entende? Leonardo da Vinci, que era um gênio, enfim. Tudo isso que eu falo nas minhas jornadas tem a ver com grandes mestres, como Jesus, como Sócrates, como Buda, entendeu? Então, só me resta desejar a vocês que sejam muito felizes. Mas para isto, é preciso que vocês tenham sempre muita saúde. Até a próxima. Muito obrigado.